Pega a tua Bíblia, João capítulo 8. João capítulo de número 8. Essa palavra, logo cedo Deus me deu essa palavra. A mensagem de hoje, a mulher adúltera. A mulher adúltera. E porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Mas cadê o homem? Trouxeram só a mulher, né? Cadê o homem? Por quê? Porque o homem livra a cara do outro. Vai embora, vai embora, vai embora. Dá no pé, sai. Agora a mulher protege a outra? Protege nada. Imagina o dia que essa mulher levar ela para ser apedreira. A mulherada lá, tudo com pedra na mão. Ah, hoje eu pego essa miserável. Olha aqui, ó. Vamos ler. Apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam o quê? Tu, porém, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de quem o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando, endireitou e disse, aquele que dentre vós não tem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar, escrevia na terra. E quando ouviam isso, saíram um a um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E Jesus disse, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Diga, vai e não peques mais. Olhe para mim. A mulher adúltera. Você sabe que o adultério é um pecado terrível, pessoal. O adultério é sim um pecado que leva à destruição de uma família, traz maldição, traz vergonha para a pessoa depois que foi descoberta. Eu me lembrei de uma pessoa que alguns anos, muito tempo atrás, me procurou, e essa pessoa adulterou, escorregou, traiu a esposa e tinha um filho. E aí ele falou, pastor, o que mais me doeu foi descoberto. Foi o meu filho chegar para mim. E meu filho de 15 anos, 16 anos, virou para mim e falou, olha, eu tenho nojo de você. Pelo que você fez com a minha mãe. Falou, pastor, acabou para mim ali. Acabou. Eu estou muito arrependido pelo que fiz. Nunca eu deveria ter feito tal coisa. Mas o adultério começa onde? Eu vi até um pastor comentar isso. Achei interessante. O adultério não começa no ato, em cima de uma cama. O adultério começa com o quê? Com uma troca de mensagem. Com uma conversa picante. Sai fora de conversa picante. Nós que somos de Deus não podemos brincar com o pecado. Os antigos diziam assim, quem brinca com fogo é porque quer se queimar. E nós não podemos brincar com o pecado, porque o salário do pecado qual é? É a morte. Toda pessoa que ela trabalha, ela sabe que fim do mês ou início, dando 30 dias de trabalhar, ela vai receber um salário, não vai? Ela vai receber um salário. Assim também o pecador, chega uma hora que ela vai receber, ela vive pecando, chega uma hora que vem o salário dela. Qual é o salário? Sofrimento. E quanta gente sofrendo, pagando um preço. Ah, pastor, mas Deus perdoa. Com certeza, Deus perdoa pecados? Ele perdoa. Só que todo pecado tem o quê? Uma consequência. O pecado tem o quê? Tem uma consequência. Diz que um jovem, um menino, ele vivia aborrecendo o pai. Ele era muito rebelde. Ele vivia aborrecendo o pai. E aí, cada vez que ele aborrecia o pai pegava lá, tinha uma madeira grande, o pai ia lá, pegava, botava um prego e pregava ali naquela madeira, no quarto.
Um dia o menino entra no quarto do pai e vê assim aquela madeira cheia de pregos. E ele disse, pai, o que é essa madeira cheia de pregos? Ele disse, meu filho, cada vez que você me desobedece, eu vou lá e prego um prego na madeira. Ele falou, nossa pai, mas tantas vezes assim, que eu desobedeci tantas vezes assim. Ele diz, vamos fazer um trato? Se cada vez que eu obedecer agora o senhor tira um prego? O pai, combinado. Cada vez que eu me obedecer, eu tiro um prego da madeira. E ele agora começou a obedecer ao pai. E cada obediência o pai tirava um prego, tirava um prego. Até que um dia não tinha mais prego. E ele todo orgulhoso, pai, tá vendo? Não tem prego nenhum mais. Olha lá, te obedecer. Aí o pai, sim filho, não tem prego. Mas olha a madeira. Ficaram as marcas lá. Então o pecado deixa marcas, pessoal. O pecado tem uma consequência. Deus perdoa? Claro que Ele perdoa. Porque o nosso Deus, Ele é rico em perdoar. Mas a Bíblia diz que Ele é tardio em irar, porém rico em misericórdia. Ele perdoa? Com certeza perdoa. Só que o pecado tem uma consequência. Olhe na Bíblia Davi. Pecou, escorregou. E a Bíblia não oculta nada. Mostra o pecado de adultério de Davi. E olha o preço que ele pagou pelo pecado. Veja se vale a pena. Davi, pelo pecado que cometeu, ele tem lá agora um filho que se apaixona pela própria irmã, quer dizer, pecado de incesto, estuprou a irmã, e agora a Bíblia diz que o Absalão, irado com o irmão, vai lá e mata o irmão mais tarde. Então Davi agora tem dentro de casa, olha o saldão do pecado, ó, do Davi. Davi agora tem uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassino, um filho assassinado. Tudo isso aí é o saldão do pecado, pessoal. O salário do pecado qual é? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a Bíblia fala aqui da mulher adúltera. Os fariseus aqui, os escribas, pegam a mulher apanhada em adultério e levam até Jesus, porque eles queriam tentar Jesus. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Vamos pegar Jesus na lei, para ver se ele cumpre lei. E levaram a mulher até Jesus. Senhor, está aqui, ó. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. E na lei de Moisés, os escribas e fariseus, eles conheciam muito a lei. Muito a lei. Aliás, se queria encontrar com um fariseu, você procuraria o templo. O fariseu, ele tinha muita presença de culto. Você queria encontrar um fariseu, vai no templo que ele está lá. Mas ele não tinha nenhuma presença de Deus. Jesus falou que ele era como sepulcro caiado. Imagina, um homem religioso, o fariseu era, muito religioso, conhecia a lei, conhecia a Torá, conhecia os mandamentos mosaicos, mas não cumpria a palavra de Deus. Não cumpria. Jesus falou, vocês são sepulcro caiado, tão bonito por dentro. Aliás, por fora, por dentro está feio. É como dizia lá a minha avó, né? É um pão bolorento. É por fora uma bela viola, por dentro um pão bolorento. É o sepulcro caiado. Então os fariseus, eles pegam a mulher, está aqui, Jesus, foi pego em adultério. E na lei de Moisés, diz que o adúltero tem que ser apedrejado. Antigamente era assim. E hoje é assim? Apedrejamento? Tem muita gente que está tomando pedrada do inimigo. Pedrada de Satanás. Você sabe que tem países, se eu não me engano, não sei, um país árabe, não sei onde eu vi agora, não vou saber dizer certinho, mas tem um país que a pessoa é punida quando ela adultera, eles vão enterrar a pessoa, o corpo todinho de pé, só fica a cabeça para fora. Aí eles vão apedrejar a pessoa. Coisa terrível, né, gente? Você imagina se no Brasil fosse assim? Acho que não teria, né, pessoal? Esse pecado. Mas essa mulher vem, e a Bíblia diz que Jesus está lá. Eles aguardando uma resposta. Na lei diz que temos que apedrejar. Mas Jesus é muito inteligente. Jesus é muito sábio. Porque se Jesus falar, na lei diz que tem que apedrejar, apedrejem ela. O que eles diriam? Ah, não é filho de Deus. Ele não tem misericórdia. E se Jesus falar, não apedrejem,
que eles diriam? Jesus não cumpre a lei, não guarda a lei, pegamos ele. Mas Jesus estava ali a escrever na terra. Ele se abaixa, está ali com o dedo escrevendo na terra. Alguns dizem ali que Jesus escrevia os pecados. Eu não sei, porque não diz aqui. Mas Jesus, e eles diziam, e aí Jesus? E aí Jesus se levanta, sóbrio, olha para aquele bando de religiosos e diz, olha, quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra nela. Quem aqui não é pecador? E a Bíblia diz que eles, acusados pela própria consciência, vai saindo um a um, do maior até o menor. Até que fica Jesus e aquela mulher. Você sabe o que eu aprendo? O pecador perto de Jesus, como é que ele se sente? Ele se sentia constrangido? Não. O pecador perto de Jesus se sente amado, pessoal. Amém? Hoje em dia, irmão, religiosidade é terrível, né? Eu lembro que eu tenho um amigo, eu era menino ainda, e esse meu amigo às vezes me convidava para ir na igreja dele. Falava, olha, tem uma irmã aqui na igreja, olha, ela é muito de Deus. E a pessoa que está em pecado não consegue ficar perto dela. Eu falava, é mesmo? É, porque ela é muito de Deus. Se alguém no pecado ficar perto dela, a pessoa se sente até mal e tem que sair de perto dela, porque ela é muito santa. E eles acreditavam nessa besteira. Irmãos, o pecador perto de Jesus se sentia incomodado, se sentia sujo, se sentia desvalor. Não, o pecador perto de Jesus se sentia amado, valorizado. Então Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, onde estão os seus acusadores? Ela diz, Senhor, ninguém me condenou. O único que poderia apedrejá-la era o Senhor. Mas ele diz, nem eu condeno você. Nem eu. Vai e não peques mais. Vai e o quê? Não peque. Pare com essa prática. Pare com isso. Pare de adulterar. E ó, cá para nós, você sabe o que você tem que fazer. E você sabe o que é que você tem que parar de fazer. Já sentiu no coração de parar com alguma coisa? Com uma prática? Com um pecado, que você sabe que aquilo é errado? Você sente no coração. É o Espírito de Deus, pessoal, que nos mostra. Pare com isso. Isso não é bom. E de repente você faz alguma coisa errada, aquilo dá um remorso. E é muito bom. Uma mentirazinha que você conta, meu Deus do céu, te dá um remorso. Você fala, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Isso é temor. Já aconteceu com você, você fazer algo errado, e aí o coração doer? O coração doer? Você fala, por que eu fui fazer isso? Eu não devia ter feito isso. E começa a te dar um remorso. E é muito bom isso. Porque o dia que você não tiver mais remorso, pelo um erro, você cai de joelho e fala, Jesus, tem misericórdia. Eu perdi o Senhor. Eu estou distante de Ti. Eu estou longe de Ti. Eu quero voltar para Ti. Então é bom quando a gente sente remorso pelo erro. Mas não é chorar. Alguém fala, você tem que se arrepender, tem que chorar. Irmãos, arrependimento não é quando a pessoa chora. Arrependimento é quando a pessoa muda. E muda de fato. Completamente. Então diz a palavra que o Senhor diz para ela o quê? Vai e o quê? Não peques mais. Não peques mais. E a mulher foi o quê? Não pecou mais. Não errou mais. Mudou de vida e passou a ser uma seguidora de Cristo. Olhe para mim, Jesus quer te abençoar, quer te limpar. Mas Ele quer que você o siga, que ande com Ele. Ele quer que você verdadeiramente seja uma bênção, pessoal. Aqui, não olhe para mim como um caçador de pecado, não, porque eu não sou. O ministério que Deus deu a mim, sabe qual é? É a salvação. Infelizmente, muitos lugares aí não prega mais sobre a salvação, arrependimento de pecados. Eu vejo muitos lugares aí que misericórdia, não é mais pastor, agora o pastor virou coach. Altar não é mais altar, agora é palco. E está entendendo? E aí, sabe o que acontece? Não há uma confrontação. O pecado tem que ser afrontado. O pecado tem que ser deixado. Mas
Alguns lugares aí não prega mais contra o pecado. Eu vi até um pregador americano uma vez falar assim, ó. Porque eu não prego contra o pecado, não. Porque o povo já tem uma vida tão dura, tão complicada. Eles vêm na igreja, ouvindo uma palavra contra pecado. Eu gosto de dar uma palavra boa, gostosa, de autoajuda para eles. Eu pergunto para você, um pregador que não prega contra o pecado, ele tem salvação para oferecer? Em muitos lugares só fica lá no autoajuda. Não, meu, vai lá, você é contigo, você é super-homem, você é mulher maravilha. Vai lá, você está com tudo, vai arrebentar. Irmãos, nós temos que ensinar o povo a palavra de Deus. Saia do erro, saia do pecado. Deus diz, eis que a minha mão não está encolhida, ela está estendida para te abençoar. Mas os vossos pecados te impedem de ser abençoado. Então tem que ensinar o povo a palavra de Deus, pessoal. A sair fora do erro, a sair fora do pecado. Porque onde há pecado, não há prosperidade. Provérbios 28:13. Põe para mim lá, por favor. Nós temos que pregar a verdade. O evangelho não é mar de rosa, não, pessoal. Tem gente que acha que o evangelho é uma colônia de férias, nós estamos passeando por ela. Não é isso não, é renunciar. Jesus falou, aquele que quer ser meu discípulo, renuncia o quê? Tudo, e vem e me segue. O que encobre o quê? As transgressões, o pecado, nunca o quê? Mas o que confessa, diga confessar e deixar. Esse alcançará o quê? Tremendo, né? A Bíblia diz que o que encobre, esconde, encobre, nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, tem que confessar e deixar. O que eu aprendo com esse texto? Onde há pecado, não tem prosperidade. Não há. É por isso que tem que ensinar o povo, as pessoas, que elas têm que deixar o pecado. Jesus falou, vinde como estáis. Mas não fique do jeito que você quer, não. De maneira nenhuma. Você tem que se limpar, ser uma bênção, sair do erro. E aqui no livro de 1 Coríntios 6:10, olha o que diz. 1 Coríntios 6:10. Vamos lá, quem quer ir para o céu aqui? Quem vai morar no céu? Glória a Deus. Agora você já entregou sua vida a Jesus? Já entregou? Pastor, já entreguei. E aí? Batizou? Tem que batizar. Quem crer e for batizado será salvo. Pastor, batizei. E o que mais, pastor, que eu tenho que fazer? Entregou a vida para Jesus, batismo, agora vive em santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Esse negócio aí que muitos pregam, uma vez salvo, sempre salvo, isso é mentira. Eu já vi pessoas falando assim, não, pastor, o importante é que eu já aceitei Jesus, uma vez salvo, sempre salvo, e se eu errar, Deus vai olhar para mim e vai me entender. Isso é mentira. A Bíblia não diz isso. Jesus diz, aquele que perseverar até o fim do ano agora? Não, até o fim dos tempos. Esse será salvo. Esse negócio aí de uma vez salvo, sempre salvo, isso é uma heresia, pessoal. Pode um cristão perder a salvação? Ele pode? Pode. Se ele não vigiar, a Bíblia até fala, vigiai é para que ninguém tome a tua coroa. Não virei a ti, removerei o teu candeeiro. Tem que andar em vigilância. Não erreis. Olha esse texto aqui que começa a dizer, não o quê? Não erre. Não erreis. Nem os fornicadores. Eu estava falando do adúltero. O fornicador é quem não está casado. Está vivendo como se o fosse. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. O homem tem que ser efeminado? Não, ele tem que ser masculino. E vamos lá. E nem o sodomita. O que é um sodomita? Está na prática. Existe o efeminado, existe o sodomita. É aquele que já está na prática, pessoal, do pecado. E o que mais? Nem os ladrões,
nem os avarentos. Avarento, você sabe o que é um avarento, né? É o amante do dinheiro. Alguém conhece alguém aqui que só pensa em dinheiro? O Deus dele é o dinheiro dele? A segurança é o dinheiro que tem? É o avarento? Vamos lá. Nem os bêbados. Nem quem? E outra coisa, hoje em dia tem tanta heresia, você não pode ficar, toma cuidado quem que você ouve. Hoje a internet diz que é um mundo sem fronteiras, né? Você liga lá, tem um monte de gente pregando. Ah, porque Deus mandou falar. Porque o Espírito de Deus mandou te falar. Ah, porque eu tenho uma resposta. Mas será que Deus está mandando falar mesmo, pessoal? Será que o Espírito Santo está mandando falar? Cuidado. Tem muito falso profeta por aí, viu? Tem muito por aí. Então, você encontra aí até pregador falando, não tem problema beber, não. Não tem problema, não. Grande erro, vai dar conta a Deus. Eu já preguei. Não, qual o problema você tomar um vinhozinho? Jesus não fez água virar vinho. E ele pega um texto fora do contexto para arrumar um pretexto para pecar. Você entendeu o que eu falei? Pega um texto fora do contexto para arrumar um pretexto para pecar. Então vai dar conta a Deus, nem os bêbados, nem quem? Os maldizentes, aquele que fala mal do próximo. Nós não podemos ser maldizente, que fala mal da vida alheia do outro. Ou fofoqueiro, né? Deus não gosta do fofoqueiro, aquele que fala mal da vida do outro, aquele que coloca um contra o outro. E nem quem? Os roubadores o quê? Herdarão o reino de Deus. Amém? Não vai entrar no reino. Então, o que eu quero dizer para você? Amigo, seja uma bênção. Cuidado para não viver no pecado. Mas uma pessoa pode pecar com os olhos ou com a mente. Porque Deus conhece a nossa mente, não conhece? E Ele sabe também as intenções do coração. E cuidado para não pecar também com a sua boca, pessoal. Com aquilo que você diz, com aquilo que você fala. A Bíblia diz que a nossa boca, ela pode ser medicina para a gente. A nossa boca pode te levar ao céu ou ao inferno. A sua boca pode fazer você prosperar muito ou não. Cabe a nós o quê? Ter palavras positivas. Você tem que ser uma pessoa positiva e determinada. Cuidado com aquilo que você diz. Cuidado com as palavras que você fala. Não seja uma pessoa negativa, seja uma pessoa pessimista. Muito cuidado. Mas cuidado mesmo, para que você não entristeça o Senhor Deus. Cuidado. Eu estava aqui, olha, abre essa palavra eu estava meditando nela hoje, Isaías 43, 22. Abra lá, por favor. Contudo, tu não invocastes a mim, ó Jacó, mas cansastes de mim, ó quem? Irmão, olha o que Deus está dizendo. Deus estava triste. Com quem? Com o povo dele. Por quê? Porque esse povo já não buscava mais a Deus. Esse povo aqui virou as costas para Deus. E Deus está dizendo, olha, contudo, vocês se cansaram de mim. Quem sabe eu estou falando com alguém que está cansado. Ah, pastor, estou cansado de ir na igreja. Estou cansado de orar. Estou cansado de lutar. Estou cansado de buscar Deus. E Deus está falando, contudo vocês não oraram mais a mim, não me buscaram mais. Vocês se cansaram de mim. Meu Deus do céu. Tem muita gente que acha difícil e pesado servir a Deus. Eu já vi cristão dizer assim, porque não é fácil servir a Deus. É muito difícil servir a Deus. Olhe para mim. Se você acha difícil, cansado servir a Deus, complicado, muito mais difícil é não servir a Deus. Muito mais difícil. Será que é difícil servir um Deus que cuida de nós? Que nos abençoa? Que todo dia Ele está com as mãos estendidas para nós? A Bíblia fala de um rei, lá no livro de Crônicas. Acho que 2 Crônicas 33. Fala de um rei. E esse rei, talvez ele cansado, né? Vamos ler para não ficar só na minha palavra. 2 Crônicas. E tinha Manassés quantos anos? 12 anos. Era um menino. Quando começou a reinar.
e 55 anos reinou em Jerusalém. Quanto tempo ele ficou no poder? Ô, pastor, esse homem foi uma bênção. Foi não. Vamos lá. E ele fez o quê? O que esse rei fez? Ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares aos balins, e fez bosque, prostrou diante de todo o exército do céu e serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém o meu nome estará eternamente. E edificou altares a todo o exército do céu em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez também passar os filhos pelo fogo no vale do filho do Rinom, e usou de adivinhações, agouro, feitiçaria, e consultou o quê? E encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. Para o quê? Para o provocar. Olha para mim aqui, ó. Tudo tem limite, sabia disso? Cuidado para não passar do limite de Deus aí. Alguns dizem, eu já ouvi alguém falar, que esse texto na Bíblia aqui é um dos mais tristes. Manassés, um homem que pecou tanto contra Deus. Talvez você diz: pastor, eu sou a pessoa mais pecadora aqui dessa cidade. Você não chega nem aos pés de Manassés. Manassés era filho de cristão. Olha aí. E o pessoal fala assim: filho de peixe, filho de pastor. Não, nem sempre. Filho de peixe, nem sempre, pessoal. Nem sempre. O Manassés era filho de cristão, de crente. O pai dele era um homem de Deus. Mas ele parece que queria andar na contramão. Fez tudo de errado. 12 anos de idade ele assume o reinado. O menino ainda. O que ele fez? Só fez o que não prestou. Primeiro, encheu a casa de Deus de idolatria. Encheu. Você imagina você chegar aqui para um culto da igreja, aí você está entrando, tem uma baita de uma imagem aqui de escultura. Aí desse lado tem outra. E aí cheio de imagem aqui, você vai tomar um susto, não vai? Mas o que aconteceu aqui? Você chega aqui, tem um São Jorge aqui em cima. Você vai tomar um susto com o dragão. Você vai tomar um susto com aquilo ali. Irmãos do céu, Manassés. Irmão, só fez o que era mal. A Bíblia diz que, pior, ele virou feiticeiro. Praticava feitiçaria. Feitiçaria, o que mais? Agoreiro, adivinhava pelas nuvens. Ele queimou os filhos dele. Antigamente os reis tinham muitos filhos com as concubinas. Ele ofereceu os filhos no fogo, queimou para oferecer aos deuses pagãos. E ele fez muitíssimo mal. E o que Deus fez para esse homem? Toma um câncer, morra, miserável. Foi isso que Deus fez? Toma essa doença que acabe com você. Não. Aí que a gente vê o amor de Deus. Deus falou com Manassés ainda para ele sair do erro e ele continuou no erro. Mas a Bíblia diz que Deus agora permite que o inimigo venha sobre ele, tire ele do trono, leve ele para a Babilônia. Ué, você não quer ser idólatra? Você não quer ser idólatra? Então, você vai viver lá no centro da idolatria, na Babilônia. Há um ditado assim, ó: quem com porco junta, farelo come. E aliás, porco não come farelo, come o quê? Você já sabe o que ele come, né? Tudo que não presta. Então Manassés só fez o que não prestou. Oh, amigo, a gente tem que andar com Jesus. Tem que andar direito. Davi disse: antes eu andava errado. Eu não conhecia a tua lei, agora eu ando certo. Então você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. E Manassés só fez o que não prestou. E aí Deus permitiu que ele fosse levado para a Babilônia, amarrado com arame farpado, com espinho. E ali ele se humilha e reconhece que Deus é o Senhor, e Deus tirou ele dali. Deus teve misericórdia dele. Mas aqui está o quê? O amor de Deus na vida dele. Vamos andar na presença de Deus.
Vale a pena andar com Jesus. Quando obedecemos a Deus, temos tudo do Pai, pessoal. E Deus tem o melhor para te dar. Ele tem o melhor, Ele tem bênção para você, Ele tem paz, Ele tem alegria. Ele tem tudo de bom para você. Mas ande na palavra. Aprendemos aqui o quê? Saia fora do pecado, não viva no pecado. Aprendemos aqui, cuidado para não aborrecer a Deus. Mas aprendemos também, quem quer prosperar aqui, pessoal? Quem quer prosperar aqui nessa cidade? Aliás, somos daqui. Olha essa palavra, ó. Hoje eu falava para alguém, Jeremias 29, 7. Já estou terminando. E procurai a paz da cidade para onde eu quero. Fiz transportar em cativeiro. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis o quê? Na sua paz, olha para mim. Olha o que a Bíblia diz. Orai pela cidade onde você estiver, para que na sua paz tereis o quê? E na sua prosperidade tereis o quê? Tereis o quê? Você quer prosperar em Limeira? Pastor, eu quero. Ore pela essa cidade. Abençoe a cidade. Não fale mal. Porque se eu falar mal dessa cidade, nunca que eu vou prosperar. Se eu falar mal do meu país e o que tem de brasileiro que fala mal do Brasil, tem ou não tem? Ah, porque eu queria ser europeu. Eu não. Ah, porque bom é América. Se você fala mal do Brasil, você nunca prospera aqui. E o que tem de brasileiro que fala mal do país, porque esse país, da cidade que está, nunca irão prosperar. Hoje eu falando com uma pessoa, né? Acabei pegando uma carona e a pessoa começou a falar mal da cidade de Limeira. Porque essa cidade é uma cidade pobre, é uma cidade isso, é uma cidade aquilo. Cidade pobre? Você já viu o PIB do tamanho que é essa cidade aqui, o PIB que é? Monstruoso. Mas o IDH é muito ruim daqui, o Índice de Desenvolvimento. E falando mal. Eu falei, amigo, essa cidade é uma das melhores cidades da região para morar. Está aqui, ó. Você já viu que fizeram essa é uma cidade, uma das melhores cidades da região para morar. É uma cidade tranquila. É uma cidade, graças a Deus, tem bastante trabalho para as pessoas. É uma cidade próspera, sim ou não? E a pessoa falando mal da cidade. Eu falei, meu amigo, e a pessoa ficou até assim comigo. Eu falei, eu não acho, você está equivocado. Essa cidade é muito boa. Essa cidade é uma bênção. E a pessoa não gostou muito. Por quê? Você já percebeu que a grama do vizinho sempre é mais verde? Eu sou São Carlense. Quando eu morava lá, eu via o pessoal de lá, mas falava mal da cidade. Até eu falava que não conhecia Jesus. Porque essa cidade não tem nada e tal, e não sei o quê. Eu até falei, olha, eu sou São Carlense, mas eu vejo um potencial nessa cidade. Maior do que a minha, que é uma baita cidade, capital da tecnologia, São Carlos. É a cidade das faculdades, tem tudo aqui. Mas o que eu quero passar para você? Se eu falo mal aqui de Limeira, eu vou prosperar aqui? Você tem que falar bem. Ore pela cidade. Eu aprendi a orar pela cidade. Jesus abençoa Limeira. Abençoa os moradores, as famílias que aqui moram, as empresas da cidade, as famílias que aqui residem. Toda vez que eu vou sair para uma viagem, estou retornando para a cidade, ainda dirigindo, eu levanto a minha mão e faço oração. Ontem saímos, entrando na cidade, eu, minha esposa, Jesus abençoa essa cidade. Dê paz a ela. Dê prosperidade, abençoa os moradores, abençoa a igreja, o povo que congrega ali. E não há uma vez que eu não entre aqui que eu não faço uma oração. Então Limeira está nas minhas orações. Porque se eu falo mal, eu nunca vou prosperar. E se você fala mal do seu país, o Brasil, que é o nosso país, você nunca prospera. Mas o Brasil tem problemas? Claro que tem. Corrupção, que acaba, né? O que mais? Má distribuição de renda.
A minha vida toda eu ouvia falar que o Brasil era um país pobre, até na escola. Ah, nós somos um país pobre e pobre. O Brasil não é país pobre, não. É a 10ª economia do mundo, sabia disso? É a 10ª economia o nosso país. Sabe quantos países tem no mundo? Quantos países tem? Alguém sabe? Acho que é mais de 200 e tantos países. 200, eu não sei o número exato, mas o nosso país é a 10ª economia do mundo. É uma das economias mais fortes do mundo. Mas por que você vê essa desigualdade? É gente muito rica e gente muito pobre, dois extremos. Porque existe uma má distribuição de renda nesse país. Mas o Brasil não é pobre não, pessoal. É a 10ª economia do mundo. Mas eu oro para que isso mude. Porque eu tenho um sonho. E o meu sonho qual é? É ver o europeu batendo aqui nesse país, pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar, deixa eu entrar nesse país aí, deixa eu entrar nesse país. Esse é meu sonho. Amém? E o Brasil vai prosperar, porque é um país jovem, não é? O Brasil tem o quê? 500 e tantos anos? Esse país europeu, 3.000 anos, aí não sei quantos mil anos. Ore pelo Brasil, abençoe o Brasil. Porque na sua paz tereis paz, na sua prosperidade. Então pare de falar mal do seu país. Abençoe. Se você falar bem, você vai ser abençoado. Se você falar mal, você não vai ser. Orai pela paz e pela prosperidade. Esse é o recado. Que Jesus fale mais com vocês. Vamos aplaudir Jesus com alegria e com fé.